Bom, pessoal, vamos nos colocando à disposição das nossas aulas, agradecendo a oportunidade mais uma vez de estarmos todos juntos, pedindo a bênção de todos os nossos amigos espirituais que trabalham tanto para que a gente possa estar aqui nesse momento, agradecendo essa oportunidade que os mentores da casa Lucas também nos proporcionam nessa existência e que a gente possa cada vez mais assistir às aulas com um pensamento de gratidão, pedindo para que a gente possa cada vez mais aprender e entender que o conhecimento é uma das coisas mais importantes para que possamos passar essa fase, muitas vezes, um pouco mais difícil. Então, quanto mais conhecimento de quem nós somos e de quem, aonde estamos, mais libertador, né, ficam as nossas existências. Pai nosso Que que estais estais no no céu, céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos lá então, pessoal, seguindo nos estudos do livro Libertação. Hoje a gente vai para o capítulo 11, página 134 do arquivo em PDF, Valiosa Experiência. Atento à sugestão do médico amigo, no dia imediato pela manhã, dispôs-se Gabriel a conduzir a esposa ao exame de afamado professor em ciências psíquicas, no intuito de conseguir-lhe cooperação benfazeja. Pude reparar, então, que a liberdade dos homens, no terreno da consulta, é quase irrestrita, porquanto de nosso lado, Gúbio demonstrou profundo desagrado, asseverando-me discreto que tudo faria por impedir a providência, que somente seria profícua e aconselhável, a seu parecer, através de autoridade diferente no assunto. O professor indicado era, segundo a opinião do nosso desvelado orientador, admirável expoente de fenômenos, portador de dons medianímicos notáveis, mas não oferecia proveito substancial aos que se acercassem dele, por guardar a mente muito presa aos interesses vulgares da experiência terrestre. Fazer psiquismo, falou-me o instrutor em voz quase imperceptível, é atividade comum, tão comum quanto qualquer outra. O essencial é desenvolver trabalho santificante. Visitar medianeiros de reconhecida competência no trato entre os dois mundos, senhores de faculdades magníficas no setor informativo, é o mesmo que entrar em contato com os donos de soberba fortuna. Se o detentor de tão grandes bens não se acha interessado em gastar os recursos de que dispõe a favor da felicidade dos semelhantes, o conhecimento e o dinheiro apenas lhe agravarão os compromissos no egoísmo praticado, na distração inoperante ou na perda lamentável de tempo. Apesar da oportuna observação, notamos que o esposo da obsidiada não oferecia receptividade mental que nos favorecesse a modificação desejável. Todo o nosso esforço sutil para colocá-lo noutro caminho redundou em fracasso. Gabriel não sabia cultivar a meditação. Embora visivelmente preocupado, comentou o orientador. De qualquer modo, aqui nos achamos para ajudar e servir. Acompanharemos o casal nessa nova aventura. Em breve tempo, entraríamos em contato com o psiquista lembrado. Com muito, como quem sabia de antemão os sucessos que se desdobrariam, Saldanha acompanhou as mínimas providências
sem desgarrar-se da jovem senhora. Alguns minutos antes das 11 do dia, encontrávamos-nos todos em vasto salão de espera, aguardando a chamada. Mais 3 grupos de pessoas ali se congregavam em ansiosa espera. Demorava-se o professor em gabinete isolado, atendendo a enfermo mental que se revelava de longe pelas frases desconexas que proferia em alta voz. Reparei que os presentes se faziam seguidos de grande número de desencarnados. Para definir corretamente, a casa inteira mais se assemelhava à larga colmeia de trabalhadores sem corpo físico. Entidades de reduzida expressão evolutiva iam e vinham, prestando pouca atenção à nossa presença. Em vista da férrea disposição de Saldanha no sentido de manter Margarida sob severa custódia pessoal, o nosso instrutor, alegando interesse na sondagem do ambiente, afastou-se um tanto, em nossa companhia, detendo-se no exame acurado dos consulentes. Acercamo-nos de acolhedora poltrona, em que um cavalheiro de idade madura, dando mostras de evidente moléstia nervosa, permanecia ladeado por 2 rapazes. Suor frio lhe banhava a fronte e extrema palidez, com traços de terror, lhe exteriorizava a lipotimia. Revelava-se torturado por visões pavorosas no campo íntimo, somente acessíveis a ele mesmo. Registrei-lhe as perturbações cerebrais e vi, sob forte assombro, as várias formas ovoides, escuras e diferenciadas entre si, aderindo-lhe à organização perispirítica. Achava-me interessado em que o nosso instrutor se pronunciasse. Gubi observava-o meticulosamente, de certo nos preparando valiosos ensinamentos. Transcorridos alguns instantes, falou-nos em voz sumida. Vejamos a que calamidades fisiológicas podem os distúrbios da mente conduzir um homem. Temos sob nosso olhar um investigador da polícia em graves perturbações. Não soube deter o bastão da responsabilidade. Dele abusou para humilhar e ferir. Durante alguns anos, conseguiu manter o remorso à distância. Todavia, cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular-lhe na atmosfera psíquica, esperando o ensejo de fazer-se sentir. Com a maneira cruel de proceder, atraiu não só a ira de muita gente, mas também a convivência constante de entidades de péssimo comportamento que mais lhe arruinaram o teor de vida mental. Chegado o tempo de meditar sobre os caminhos percorridos, na intimidade dos primeiros sintomas de senitude corporal, o remorso abriu-lhe grande brecha na fortaleza em que se entrincheirava. As forças acumuladas dos pensamentos destrutivos que provocou para si mesmo, através da conduta irrefletida que se entregou levianamente, libertadas de súbito pela aflição e pelo medo, quebraram-lhe a fantasiosa resistência orgânica, quais tempestades que se sucedem furiosas, esbarrondando a represa frágil com que se acredita conter o impulso crescente das águas. Sobrevindo à crise, energias desequilibradas da mente em desvario vergastaram-lhe os delicados órgãos do corpo físico. Os mais vulneráveis sofreram consequências terríveis. Não apenas o sistema nervoso padece tortura incrível. O fígado traumatizado inclina-se para a cirrose fatal. Sentindo-nos as interrogações silenciosas do olhar, quanto à solução possível naquele enigma doloroso, o orientador acentuou. Este amigo, no fundo, está perseguido por si mesmo, atormentado pelo que fez, pelo que tem sido.
só a extrema modificação mental para o bem poderá conservá-lo no vaso físico. Uma fé renovadora, o esforço de reforma persistente e digna da vida moral mais nobre, conferir-lhe-á diretrizes superiores, dotando-o de forças imprescindíveis à autorrestauração. Permanece dominado pelos quadros malignos que improvisou em gabinetes isolados e escuros, pelo simples gosto de espancar infelizes, a pretexto de salvaguardar a harmonia social. A memória é um disco vivo e milagroso. Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio dela, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. O assunto era sedutor, mas talvez para não acordar demasiada atenção em Saldanha e em outros espíritos menos educados que nos contemplavam curiosamente, Rúbio passou a reparar conosco outro caso. Abeiramo-nos de um divã em que respeitável senhora se sentava ao lado de jovem clorótica, parecendo-me avó e neta. Dois espíritos de aspecto sinistro rodeavam a menina, qual se devesse estar custodiada por guardas tirânicos. A matrona aflitivamente aguardava o instante da consulta. A jovem, que proferia disparates, não falava por si. Fios tênues de energia magnética ligavam-lhe o cérebro à cabeça do irmão infeliz que se lhe mantinha à esquerda. Achava-se absolutamente controlada pelos pensamentos dele, à maneira de magnetizado e magnetizador. A doente ria sem propósito e conversava a esmo, reportando-se a projetos de vingança, com todas as características de idiotia e inconsciência. Gúpio examinou-a com a atenção habitual e informou: encontramos aqui doloroso drama do passado. A vida não pode ser considerada na conta estreita de uma existência carnal. Abrange a eternidade. É infinita nos séculos infinitos. Esta menina comprometeu-se gravemente no pretérito. Desposou um homem e desviou-lhe o irmão para vicioso caminho. O primeiro suicidou-se e o segundo asilou-se no fundo vale da loucura. Ei-los presentemente ao lado dela para a deplorável vindita. Na atualidade, a avózinha preparou-lhe um casamento nobre, receando deixá-la no mundo entregue a si própria. Entretanto, em vésperas de concretização do plano benéfico, ambas as vítimas de outro tempo, mentalmente cristalizadas no propósito de desforra, buscam impedir-lhe a união esponsalícia. O ex-marido ultrajado, em fase primária de evolução, ainda não conseguiu esquecer-lhe a falta e ocupa-lhe os centros da fala e do equilíbrio. Enche-lhe a mente de ideias dele, subjuga e requisita-lhe a presença na esfera em que se encontra. Permanece a pobrezinha saturada de fluidos que lhe não pertencem. Certamente já peregrinou por diversos consultórios de psiquiatria sem resultado e vem até aqui procurando socorro. Encontrará remédio adequado? Interrogou Eloy sob forte impressão. Não me parece muito bem encaminhada, elucidou o nosso dirigente sem presunção. Exige renovação interior e, ao que acredito, não obterá nesta casa senão ligeiro paliativo. Em casos de obsessão como este, em que a paciente ainda não pode reagir com segurança, faz-se indispensável o curso pessoal de resistência. Não adianta retirar a sucata que perturba um ímã, quando o próprio ímã continua atraindo a sucata. Efetivamente, seríamos singularmente favorecidos por ensinamentos novos se
se persistíssemos no estudo em foco. Todavia, Saldanha, de longe, nos endereçava o olhar indagador, e era preciso seguir adiante. Buscamos o recanto mais escuro do salão, onde 2 homens em idade madura se mantinham em silêncio. De imediato, reconhecemos que um deles guardava indiscutível desequilíbrio orgânico. Muito pálido e abatido, demonstrava sinais de profunda inquietação. Junto deles se encontrava uma entidade desencarnada de humilde aspecto. Tomei-a por parte integrante da vasta coleção de espíritos perturbados que ali funcionavam. Entretanto, com agradável surpresa para mim, dirigiu-se a Gúbio, exclamando de maneira discreta: já lhes identifiquei, pelo tom vibratório, a posição de amigos do bem. Indicando o enfermo, acentuou: venho aqui na defesa deste amigo. Segundo estarão informados, dispomos no recinto de vigoroso operador mediúnico, sem iluminação interior de maior vulto. Assalariou ele algumas dezenas de espíritos desencarnados de educação incipiente que lhe absorvem as emanações e trabalham cegamente sob suas ordens, tanto para o bem quanto para o mal. Sorrindo, acrescentou: nesta casa, o enfermo não é amparado pelo socorrista de que se vem valer, e sim pela assistência espiritual edificante de que possa desfrutar. E porque eu indagasse com respeito ao doente, explicou gentil: este companheiro é austero administrador de serviços públicos. Na condição de mordomo e disciplinador, incapaz de usar o algodão da ternura em feridas alheias, adquiriu ódios gratuitos e silenciosas perseguições que lhe vergastam a mente sem cessar, desde muitos anos, com perigosos reflexos no sistema circulatório, zona menos resistente do seu cosmos físico. Lutando, desassombrado por reajustar a concepção de funcionários relapsos, mas sem armas de amor na própria defensiva, apresenta consideráveis prejuízos nas veias coronárias. Semelhantes ataques de forças imponderáveis visaram-lhe igualmente o fígado e o baço, que se revelam em lamentáveis condições. Acontece, porém, que a grande corrente de perseguidores, despertados por sua ação enérgica e educativa, conseguiu insinuar nos médicos que o assistem a necessidade de uma intervenção na vesícula biliar, preparando-se-lhe com isso um choque operatório que lhe imporá a morte inesperada do corpo. O plano foi admiravelmente bem delineado. Entretanto, pelo bem que existe no fundo da severidade com que o nosso companheiro tem agido, buscaremos socorrê-lo através do médium que deliberou visitar. Recebi instruções no sentido de obstar a operação cirúrgica e confio na vitória de minha tarefa. Francamente, eu gostaria de levar a efeito um exame no paciente para verificar até que ponto havia sofrido os golpes mentais em serviço. Mas o olhar de Gúbio se fizera imperativo. Cabia-nos a execução de deveres importantes e precisávamos retornar ao Saldanha. O problema de Margarida era complexo e competia-nos enfrentar-lhe a solução de ânimo firme. O obsessor da infortunada senhora, sentindo-nos o concurso espontâneo, acolheu-nos sem desconfiança. Assumindo ares de pessoa superinteligente, comunicou ao nosso instrutor que resolvera solicitar a neutralidade dos servos espirituais do professor operante. Com fina sagacidade, asseverou que era necessário evitar a piedade do médio e confundir-lhe as observações através de todos os recursos possíveis. Em seguida, a elucidação, que me surpreendeu,
rogou a presença de um dos colaboradores mais influentes e apareceu diante de nós a esquisita figura de um anão de semblante enigmático e expressivo. Expedito, Saldanha pediu-lhe cooperação sem rebuços, esclarecendo que o operador da casa não deveria penetrar o problema de Margarida na intimidade. Prometia-lhe, em troca do favor, não só a ele, mas também a outros auxiliares no assunto, excelente remuneração em colônia não distante, e descreveu-lhe, com largas promessas, quanto lhe poderia proporcionar em regalo e prazeres no cortiço de entidades perturbadas e ignorantes, onde conhecêramos Gregório. O serviçal manifestou indisfarçado contentamento e assegurou que o médium não perceberia patavinas. Com justificada curiosidade, acompanhei o desenrolar dos acontecimentos. Logo à entrada do gabinete, percebi que a oficina não esperava segura confiança. O professor pôs-se imediatamente a combinar o preço do trabalho de que se encarregaria, exigindo adiantadamente de Gabriel significativo pagamento. O intercâmbio ali entre as duas esferas se resumia a negócio tão comum quanto o outro qualquer. Sem detença, reconheci que o médium, se podia controlar de algum modo os espíritos que se alimentavam de seu esforço, era também facilmente controlado por eles. O recinto jazia repleto de entidades em fase primária de evolução. Saldanha, excessivamente atarefado, anunciou-nos que presidiria de perto aos trâmites da ação mediúnica, notificando-nos prazeroso que lhe fora hipotecada plena ajuda das entidades ali dominantes. Em razão disso, podíamos analisar os fatos em companhia de Gúbio, recolhendo preciosa lição. Depois de visivelmente satisfeito no acordo financeiro estabelecido, colocou-se o vidente em profunda concentração e notei o fluxo de energias a emanarem dele através de todos os poros, mas muito particularmente da boca, das narinas, dos ouvidos e do peito. Aquela força, semelhante a vapor fino e sutil, como que povoava o ambiente acanhado, e reparei que as individualidades de ordem primária ou retardadas que coadjuvavam o médium e suas incursões em nosso plano, sorviam-na a longos haustos, sustentando-se dela, quanto se nutre um homem comum de proteína, carboidratos e vitaminas. Examinando a paisagem, Guba esclareceu-nos em voz imperceptível aos demais. Esta força não é patrimônio de privilegiados, é propriedade vulgar de todas as criaturas, mas entendem-na e utilizam-na somente aqueles que a exercitam através de acuradas meditações. É o Spiritus Subtilíssimos de Newton, o fluido magnético de Mesmer e a emanação ódica de Reichenbach. No fundo, é a energia plástica da mente que a acumula em si mesma, tomando-a ao fluido universal em que todas as correntes da vida se banham e se refazem nos mais diversos reinos da natureza dentro do universo. Cada ser vivo é um transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e irradiante que lhe diz respeito. Nasce o homem e renasce centenas de vezes para aprender a usá-la, desenvolvê-la, enriquecê-la, sublimá-la, engrandecê-la e divinizá-la. Entretanto, na maioria das vezes, a criatura foge à luta que interpreta por sofrimento e aflição, quando é inestimável recurso de autoaprimoramento, adiando a própria santificação, caminho único de nossa aproximação do Criador. Vendo a cena que se desenrolava, ponderei.
É forçoso convir, porém, que este vidente é vigoroso na instrumentalidade, permanece em perfeito contato com os espíritos que o assistem e que encontram nele sólido sustentáculo. Sim, confirmou o orientador sereno, mas não vemos aqui qualquer sinal de sublimação na ordem moral. O professor de relações com a nossa esfera, inabordável por enquanto ao homem comum, sintoniza-se com as emissões vibratórias das entidades que o acompanham em posição primitivista. Pode ouvir-lhe os pareceres e registrar-lhe as considerações. Entretanto, isto não basta. Desfazer-se alguém do veículo de carne não é iniciar-se na divindade. Há bilhões de espíritos em evolução que rodeiam os homens encarnados em todos os círculos de luta, muito inferiores em alguns casos a eles mesmos, e que facilmente se convertem em instrumentos passivos dos seus desejos e paixões. Daí o imperativo de muita capacidade de sublimação para quantos se consagram ao intercâmbio entre os dois mundos, porque se a virtude é transmissível, os males são epidêmicos. Nesse ínterim, reparamos que o médium, desligado do corpo físico, se punha a ouvir atencioso justamente a argumentação do assalariado mais inteligente, cuja cooperação Saldanha requisitara. Volte, meu amigo, asseverava jactancioso ao médium desdobrado, e diga ao esposo de nossa irmã doente que o caso orgânico é simples, bastar-lhe-á o socorro médico. Não é uma obsidiada vulgar? Inquiriu o médium ao hesitante. Não, não, isto não. Esclareça o problema. O enigma é de medicina comum, sistema nervoso em frangalhos. Esta senhora é candidata aos choques da casa de saúde. Nada mais. Não seria lícito algo tentar em favor dela? Tornou o psiquista sensibilizado. O interpelado riu-se numa tranquilidade de pasmar e rematou. Ora, ora, você deve saber que, individualmente, cada criatura tem o seu próprio destino. Se nosso concurso fosse eficiente, não teria gosto para tergiversações. Não há tempo a perder. A essa altura, Saldanha endereçava-lhe um sorriso de satisfação, aprovando o alvitre e fazendo-nos sentir como é possível enganar a muitos, quando o homem apenas confia na estreiteza da sua própria observação. Perante o quadro que nos era dado apreciar, ousei dirigir-me discretamente a Gúbio, indagando. Não nos achamos diante de autêntica manifestação espiritista? Sim, confirmou em tom grave, à frente de legítimo fenômeno dentro do qual uma individualidade encarnada recebe os pareceres de outra, ausente do envoltório carnal. Entretanto, André, os companheiros de ideal cristão, corporificados na crosta da terra, vão compreendendo agora que o fenômeno em si é tão rebelde quanto o rio encachoeirado que rola a esmo, sem comportas, sem disciplina. Jamais endossaremos um espiritismo dogmático e intolerante. É imprescindível, porém, que o clima da prece, da renúncia edificante, do espírito de serviço e fé renovadora, através de padrões morais nobilitantes, constitua a nota fundamental de nossas atividades no psiquismo transformador, a fim de que nos encontremos realmente num serviço de elevação para o Supremo Pai. Temos aqui um médium de possibilidades ricas e extensas, que pelo simples comércio vulgar a que reduziu a movimentação de suas faculdades, não acorda impressões construtivas naqueles que o buscam.
pode ser um cooperador valioso em certas circunstâncias, mas não é o trabalhador ideal, suscetível de provocar o interesse dos grandes benfeitores da vida superior. Estes não se animariam a comprometer grandes instruções por intermédio de servidores, bem intencionados embora, que não vacilam em vender as essências divinas em troca de recursos amoedados da luta comum. O caminho da oração e do sacrifício é, portanto, indispensável ainda a quanto se propõe dignificar a vida. A prece sentida aumenta o potencial radiante da mente, dilatando-lhe as energias, enobrecendo-as, enquanto a renúncia e a bondade educam a todos os que lhes acercam da fonte enraizada no sumo bem. Não basta, dessa maneira, exteriorizar a força mental de que todos somos dotados e mobilizá-la. É indispensável, acima de tudo, imprimir-lhe direção divina. Aqui. É por esta razão que pugnamos pelo Espiritismo com Jesus, única fórmula de não nos perdermos em ruinosa aventura. Compreendi os preciosos argumentos do instrutor, pronunciados a meia voz, e, extremamente impressionado, guardei respeitoso silêncio. O vidente retomou a gaiola física, finalizando a operação simplesmente técnico-mecânica de contato com a nossa esfera, sem qualquer resultado no capítulo de elevação espiritual que lhe melhorasse o ambiente. Abriu os olhos, reajustou-se na cadeira e informou a Gabriel que o problema seria solucionado com a colaboração da psiquiatria. Comentou a situação precária dos nervos da doente e chegou a indicar um especialista de seu conhecimento para que novo método de cura fosse tentado. O casal agradeceu comovidamente e, enquanto se articulavam as despedidas, o professor recomendou à enferma resistência e cautela ante os estados mentais depressivos. A jovem senhora recebeu as observações com o desencanto e a dor de quem se sente alvejado pelo sarcasmo e partiu. Saldanha, à nossa vista, abraçou os cooperadores que tão bem haviam desempenhado a deplorável tarefa, combinou a ocasião de encontro amistoso a fim de comemorarem o que se lhes figurava significativo triunfo e, em seguida, notificou-nos em voz firme. Vamos, amigos. Quem começa a vingança deve marchar seguro até o fim. Endereçou-lhe Gúbio triste sorriso, com que disfarçava a aflição extrema, e acompanhou-o humildemente. Final do capítulo 11. Esse é o terceiro capítulo que trata dessa questão da Margarida, né, do Saldanha. A gente viu que há 3 capítulos atrás houve a ida do Saldanha, do Gúbio, do Eloy e do André na casa da Margarida, e ali eles ficam sabendo todo o drama que depois... Primeiro eles foram para a missa, né? E foram para a missa, e aí você sabe que aí voltaram para a missa, ela foi para a cama, e aí o Saldanha continuou a tarefa dele. Para. O Beto resolve dar show. Então, da missa, eles foram para o quarto dela e lá continuou aquele processo todo de obsessão do Saldanha e da equipe dele. E ali foi que houve a conversa do Saldanha com o Gúbio, contando o drama dele com a... Só um pouquinho. Contando o drama dele com o pai da Margarida, que é aquele juiz que condenou o seu filho, que é o Jorge, que está lá, que ainda eu acho que vai ter lá o desenrolar semana que vem, com o Jorge
lá na clínica não, que ele está, na realidade, foi preso injustamente e foi recolhido no manicômio, mas tratado como um indigente lá dentro da penitenciária, em situações terríveis lá, que a gente vai ver mais adiante. O que aconteceu com esse caso que dá o desenrolar aqui? O médico que foi atender a Margarida, ele recomendou, que ele viu que não tinha como resolver o problema, chegou até a pensar em outras coisas, e aí ele recomendou que procurasse um profissional psiquista. O nome que ele usa é muito psiquista. Não é propriamente um espírita, mas um psiquista. Ele usa essa expressão várias vezes ali. E aí o Rubio se mostra, se demonstrou meio contrariado com essa situação e tenta influir tenta influir psiquicamente, intuitivamente, para que nas trevas. Aí sai. Ele tenta influir psiquicamente para que o Gabriel, no caso, que é o marido da Margarida, não procurasse aquele psiquista, e sim procurasse um centro espírita. Causa até impressão assim, para nós, achando que ele foi num centro espírita, foi num centro mediúnico, ou seja, foi numa clínica que se utiliza de técnicas psiquistas para buscar informações do mundo espiritual. Isso existe muito, muito. Que nós somos espíritas, a gente fica, às vezes, achando, não, existe muito, inclusive no nosso seio da apometria. Tem muita clínica, acho que todos aqui já ouviram falar, tem um local lá que eles trabalham com apometria, eles fazem uma apometria, né? Usam essas expressões, às vezes assim, até equivocadas, e tentam passam, às vezes até sem perceberem, porque não estudam, e querendo passar uma mensagem como se fosse espiritismo. Não é espiritismo. A apometria, em si, ela é uma técnica psiquista. Ela não é espírita. Ela utilizada na doutrina, ela tem grande valor. Ela utilizada, do seu ponto de vista, para nós, como sendo uma técnica a se utilizar de se inserir no mundo espiritual exatamente com aquilo que está faltando para essa clínica, que fica bem claro ali. Esse terapeuta psiquista é um grande médico, é colocado ali para eles que ele é um grande médico, ele tem capacidade, até que se ele tiver a expressão que ele tem de comunicação, de receber informação do mundo espiritual, em desdobramento muito fácil, de evidência, de clareaudiência. Só que aí o filtro, quando nós não temos o filtro ligados ao que diz o Rubio ali, inclusive com aqueles espíritos que ele se comunica lá, sem a ligação com o mundo espiritual superior, o filtro fica comprometido. E é isso que acontece em grande parte das pessoas que se utilizam da sua capacidade mediúnica, se distanciando da doutrina espírita. É isso que todos conheci, vários, né? Então, esses assim, o jogador de búzios, de cartomante, de pais de santo, de esses que se utilizam de várias dessas técnicas mediúnicas de acordo com o seu ritual. Alguns sem o ritual propriamente religioso, mas sim de buscar, acho assim, eu consigo, eu tenho meu guia, eu tenho isso, tenho aquilo, eu busco encontro a informação que eu quero do mundo espiritual, e através dos meus amigos, os guias que eles chamam, né, os mentores, e eles dão informação. É o caso desse psiquista. Recebeu as informações, assim como muitos dos médicos que têm a capacidade de se comunicar com os seus espíritos guias, conseguem ter informações, e alguns são levados ao ridículo. Conheço um caso, até acho que já falei em outra oportunidade, de uma médium que até já faleceu, a Neila Alquimida, para dizer o nome dela, porque já foi. Ela tinha exatamente isso, era uma vidente, ela tinha os seus guias espirituais, ela achava que era sei lá, assim, ela nunca externou isso, além de entrevistas que eu li, mas sei de um ridículo que ela foi jogada em 1989, quando ela recebeu do guia dela
um guia, pseudo-guia, né? Não conseguiu fazer esse filtro, de que as iniciais do próximo presidente da República, uma eleição, que é aquela de 89, que se elegeu o Collor, seria GAD, GAD. E ele disse, olha, tu vai receber uma visita nessa campanha de um que tem as iniciais GAD, vai ser o próximo presidente da República. E ela guardou aquilo ali, mas guardou um pouco de euforia, porque estava marcado para a semana seguinte um empresário, que está até hoje, ele está por aí, né, tá de São Paulo, que foi candidato em 89, Guilherme Afife Domingues. GAD. E ele marcou com ela na semana seguinte. Estou contando isso porque isso é uma coisa que depois ficou. Eu só vou dar o componente espiritual do que ocorreu, né? E aí, na semana seguinte, ela tinha consulta com ele lá no seu consultório, seja o nome que vai ser dado, clínica. E aí ela informou para ele: olha, o meu guia disse que tu vai ser o presidente. Ele saiu, ele tinha 1 ou 2% nas preferências eleitorais, das pesquisas, era muito jovem naquela época, e ele saiu de lá eufórico, e aí a coisa vazou. Né? E aí vazou a tal informação. Eu me lembro que até eu acompanhava, assim, era adulto, né? Já estava acompanhando as eleições e com interesse, eu me lembro dessa notícia, na revista Veja, a entrevista dela e ficou um tempo aquele burburinho, tá, mas que é o candidato que vai ganhar, está empacado ainda nas 2%, 3%, 2,5%, depois acabou lá, acho que terminou com 1 e pouco. E eu até fiquei, eu já era, lógico, eu já era espírito e fiquei com aquele negócio fixado. Pô, mas espírito mentor, essa dele, alquimia conhecida, não ia. Deve ter alguma coisa que vai acontecer no final, vai ser esse. E até eu comentava, a experiência com alguns, assim, não, o próximo presidente vai ser o Afif, vai ser esse. Pô, ela recebeu, na época, ela não ia se submeter a isso. Pô, e os guias dela, ela tinha um trabalho grande, mas também com mercantilismo, também cobrava suas consultas e tal. Não deu. E aí foram para cima dela. Foi ali. Depois foi a derrocada dela depois dessa eleição, porque ficou aqueles programas que tinha, de Hebe Camargo, não sei lá, aqueles outros lá, não era Ratinho naquela época, tinha outros lá dessa fase de programa de auditório, e ela foi até a eleição sempre dizendo, olha, não vou me equivocar, porque o meu guia nunca falhou em coisas que ele me disse, ele foi bem claro. Só que passou a eleição, entrou no ridículo e tudo, frustração, ela entrou em depressão e tudo. Anos depois ela faleceu, acho que foi ter câncer. E aí eu fiquei com isso, a impressão, até que mais adiante eu li sobre, aí foi assim, o mundo espiritual, e aí no estudo, que eu não me lembro qual livro, ou foi revista, alguma coisa, que estudiosos da doutrina, dizendo, olha, esse é o legítimo caso de fascinação, em que leva o médium, não estou dizendo espírito, o médium ao equívoco até profundo, em que a própria entidade que vai realizar a sua tarefa se aproveita sutilmente de uma vibração do médium, né, do psiquista, de passar uma informação e se fazer de o próprio mentor. Se até, muitas vezes, se ela tem evidência, ele consegue ter a forma perispiritual como ela vê ou percebe o seu guia, o seu mentor. E como há o livre-arbítrio, né, os erros que nós cometemos e tal, não é assim, o mundo espiritual vai lá e corrige e vai dizer. O próprio mundo espiritual, e aí embaralhando, o que ela se fixou nessa fascinação dessa informação, ficou petrificada naquilo ali. Os guias, os espíritos que tinham seus interesses, não quer dizer, ele fica bem claro nesse texto, de que não quer dizer que esses centros psiquistas não tenham a proteção do alto. Eles têm também, eles fazem o possível, tanto é que fazem o possível que a gente vê ali o relato de vários pacientes e que a gente vê
a tentativa de intervenção do mundo espiritual para ajudá-los. E esse rapaz, esse médium ainda, esse psiquista, só tem movimento ali porque, em muitos dos casos, tem resultado. Não é? O fracasso de todos os pacientes não vai trazer clientela. E o objetivo do mundo espiritual superior não é o vai ter ou não vai ter clientela, é de ajudar, fraternalmente mais ajudar, não importa a ferramenta que a gente tem, é de ajudar, é de se sublimar na intenção de ajudar. E quem tem a intenção, fica claro também ali, quanto mais oração, mais invocação em sintonia com o alto, maiores são os resultados em que, quando se pede alguém e esteja em nome dele, quando um a mais estiver em meu nome, estarei no meio deles. Essa energia superior, ela vai ser dirigida a quem está rogando ou solicitando o seu pedido. Aí tem vários ensinamentos nesses atendimentos, que, claro que se a gente fosse explorar a questão desses pacientes que foram ali atendidos, que o próprio Gúbio fica, quando ele diz assim, o equívoco foi de escolher esse psiquista, não vai, o êxito provavelmente não vai ser alcançado da forma que ele queria, mas ele está ali sutilmente, ainda tendo que ficar com o algoz principal, que é o próprio, esse Saldanha, que estava, né, movido por ódio, uma coisa determinada de querer destruir a Margarida. E estava ali observando tudo e tendo um plano como neutralizar aquela ida dela a esse centro, essa clínica, centro mediúnico, vamos chamar assim. Aí se defronta com eles estão ali visitando, e aí vem o caso, um dos casos ali, né, que se vê do policial, um policial atormentado por práticas de tortura e de violência, quer dizer, ele foi um policial, um profissional. Ele queria impor a ordem por ser policial, mas faltou a ele o mínimo de sensibilidade, o mínimo de amor, o mínimo de gesto fraterno no exercício da profissão e praticou muita violência, quer dizer, o policial que praticava violência, que torturava e tudo. Aí não significa que todos os torturados, quando desencarnaram, foram para cima dele. Ele começou lá na sua fase final da vida, na sua velhice, se sentir culpado pela sua prática incessante, a autoobsessão, a cobrança mental dele mesmo em relação ao seu exercício profissional pretérito, e que também invocado por vários espíritos que tentaram propiciar a ele uma vingança. Mas não aparece para ele, no caso desse texto, uma obsessão direta complexa. E sim, aproveitaram esse estado de culpa dele, de autoobsessão, e colocaram alguns ovoides junto a ele. E aí a descrição que se dá ele está sofrendo aqui, veio buscar ajuda, está com aqueles ovoides ali no seu corpo espiritual, mas o problema maior dele é de autoobsessão, de cobrança mental. E só ele despertando para o auto-perdão e se perdoar, perdoando situações, e aí se conectar com o mundo espiritual superior, que, claro, ele não ia dar cada caso dando o que aconteceu. Não se sabe depois se esse médium conseguiu algum intento, algum alívio para ele. Aí se aproxima de outra a jovem que estava acompanhada da avó dela. A jovem encarnada acompanhada da sua avó encarnada. E perceberam dois espíritos que estavam ligados fluidicamente pelo perispírito com ela. E esses dois espíritos, que eram o ex-esposo e um cunhado, que ela levou a algumas práticas, né, algum estado, né, que levou ao desencarne deles. E a vingança estava lá do outro lado, e eles conseguiram pôr. Aí também não se tem os detalhes, mas fica claro ali quando ele fala em filamentos perispirituais ligados à região do cérebro e conseguiam controlar o nível mental dela, inclusive do pensamento e expressão do pensamento. E ela ficava rindo, estava sendo tratada como se fosse alguém, uma doença mental grave, incurável, e que foi ali buscar ajuda. E aí fica a pergunta, até o próprio Eloy chega em algum momento, pergunta, mas seria possível curá-la com esse atendimento aqui?
Aí o Google diz, muito difícil. Por quê? Porque qualquer tratamento que seja tem que ter um mínimo de força de vontade interior, livre-arbítrio, tem que querer um pouco. E ela estava completamente dominada por essas entidades, dificilmente ia alcançar a cura. Poderia ter um paliativo, né, de melhora, alguma coisa, e é o que se sabe, quantos casos a gente já viu no centro espírita, e aí está ali com as conversas fraternas, a pessoa vai lá, toma passe, é atendido uma vez, duas vezes, melhora, e depois vem a recaída, e depois abandona. E aí, muitas vezes, desses casos, nada mais são do que também entidades que estão circundando a vida mental da pessoa, da vítima, e passam a atuar nas noites seguintes, principalmente durante o desdobramento do sono, e durante o desdobramento do sono vão ser convencidas a não aparecer mais naquele centro mediúnico, naquele centro espírita, ou seja, o local que for. Ou, quando, olha aquele caso que a gente viu daquela outra lá, que a mulher desdobrada chegou lá nas trevas e foi recomendado a ela, diz para o teu marido parar com essas preces, parar com esses locais e tudo. É assim, todos nós recebemos essas emanações e volta e meia a gente é vítima dessas coisas, que é agora que a gente dá uma fraquejada. Né? E isso é normal porque pela sombra nossa de passado que nos condena, não no sentido que seja irreversível, mas que nos aponta que a gente não é o injustiçado daquele momento que está recebendo essas impressões. Nós temos causas de passado que sintonizam-se com essas oportunidades a esses vingadores. Claro que, às vezes, quando tem um vingador, que aí tem uma faixa vibratória, tipo um Gregório, liderando o processo, um Saldanha, né, enfurecido com outras técnicas, e que sabe como convocar outros escravizados, como ele vai propiciar e fez com essa Margarida, cerca de 60 verdugos, né, tentando se vingar da Margarida para fazer a justiça contra o pai dela, mas o Gregório queria a própria Margarida, né, no seu domínio. Francisco, Falar. Quando é que a gente pode ter, assim, não vou te dizer certeza, porque não tem como responder com certeza, mas quando é que a gente pode ter um entendimento de uma autocobrança que já está virando uma auto-obsessão, por exemplo, entendeu? E qual é uma característica que a gente poderia, claro que também não pode ter certeza, mas qual uma característica que nós poderíamos estar com algum ovoide? Porque eu nunca vi, assim, em nenhuma literatura alguém dizer assim, porque existem momentos nas nossas vidas, né? Vamos colocar no cotidiano, existem momentos que a gente, né, como se fosse um senoide, né? Algumas vezes a gente está melhor, outras vezes a gente está pior, enfim. E isso faz parte também da existência, né? Mas como eu poderia entender se eu não tenho algo um pouco mais, vamos dizer assim, complexo ou material, né, como um ovoide, né? Porque né, esse espírito que muitas vezes é um comparsa meu de outras existências, ele sabe de todos os meus vícios, né, de muitas existências, né? Então, quando ele começa a ver que eu começo a baixar minha vibração, que a minha vida começa a ficar mais complicada, não sei o quê, pode ser que nesse momento ele use algumas ferramentas, entendeu? E o Void é uma ferramenta, né, eficaz, né? Como que, eu não sei se dá para responder isso, mas como se teria um sinal ou um sintoma de ovo que eu poderia estar com um ovoide, entendeu? São duas coisas. Tu disseste assim, da auto-obsessão. Para a gente perceber o que é auto-obsessão, em geral, ela está, grande parte das vezes, quase que todas as vezes, tem uma culpa, autoculpa. A gente se culpa porque a auto-obsessão é desta encarnação. Não existe a auto-obsessão que está gerada por passado, ela tem uma manifestação psíquica que, com autismo, com uma série de coisas, esquizofrenia, muitos distúrbios da mente, né, que ainda é muito vasto, que a gente nem conhece, olha, dizem que não se conhece 10, 15% do que seja o complexo
dos tormentos mentais, do próprio espírito. Todos nós temos tormentos mentais, todos nós. O que a gente consegue, muitas vezes, é equilibrar situações e vamos vencendo. Aí o processo é de quê? De despertar de consciência para os seus erros e avançar espiritualmente. Esse é o processo que a gente está passando agora aqui, né? De procurar pegar a teoria, a prática e exatamente com essa tua pergunta, como inserir da minha vida para saber o que é autoobsessão. A autoobsessão é ficar na ideia fixa de erros cometidos nossos desta encarnação, se culpar, e aí aquela culpa nos atrapalha de tal forma que não abre o nosso espectro mental. Por quê? Porque a gente não dá oportunidade de se auto-perdoar, porque a auto-obsessão, ela se cura com auto-perdão. Se auto-perdoando, olha, fiz tal coisa, aí não usar tanta palavra me culpo, tenho convicção do meu erro, dessa minha imperfeição, não faria de novo. Não faria de novo, mentalmente, não faria de novo, por convicção, não é por medo. Não vou fazer de novo, senão vai aparecer tal coisa, ou vai me gerar tal coisa. Não, por convicção. Então, assim, a pessoa que cometeu um crime, até se você é condenado, vai para a prisão, ou seja o que for, aí sai de lá. O objetivo maior não é eu sair de lá e ficar com medo de não cometer de novo crime, é sair de lá e saber assim, sei o quanto que eu errei, como eu fui pequeno, como eu fui isso, fui aquilo, que absurda que ter cometido. Não vou mais cometer por convicção. Não vou mais cometer porque eu tenho medo da polícia, medo da justiça, Não pode ser assim. Se for assim, a recaída, às vezes, até tem grande chance de ocorrer. Isso na auto-obsessão de a gente perceber. A culpa, trabalhar muito a culpa. Todos nós, se a gente parar para meditar, tem coisas que nos atrapalham do nosso passado aqui dessa encarnação. Muitas coisas que a gente pensou, coisas que a gente fez, coisas que a gente compactuou, ações nossas em períodos equivocados, né, e que geraram algum prejuízo. Mas, assim, o que eu fui fazer essa besteira? E fizemos muitas besteiras. E quem não percebeu que fez besteira, porque nem está conseguindo meditar. Todos nós cometemos. E aí, mesmo quando eu dizia até o próprio Chico Xavier e os espíritos luminares, vários, né, o problema não é quando nós chegamos, né, eu não teve ação, mas às vezes o próprio pensamento nos acusa. Pensei, não fiz, mas aí a pessoa tem uma tendência, se não pensar, que pensou numa coisa equivocada, no mal a alguém, ou nisso ou naquilo, e não se culpa, não se penitencia, diz assim, eu não deveria ter pensado isso, mas que é mudar o pensamento. Então, isso, a auto-obsessão está nesse caminho. Agora, o ovoide. O ovoide, a gente já viu que ele está com o ovoide não caminha, o ovoide é colocado. Ele é um absorvente, né, sugador de energia. Ele é muito eficiente porque ele vai sugar as energias da vítima e vai facilitar determinadas patologias, as doenças geralmente até degenerativas e outras, e vai deixando a pessoa para baixo, cansada, melancólica, deprimida, e isso vai gerar outras coisas, e outros, quando há um objetivo espiritual, que está se vendo nesses casos, vão se aproveitar exatamente dessa fraqueza, dessa baixa vibração, e vão atuar. Como perceber? Em geral, até a própria vítima, quando ela está nesse estado de letargia, ela vai ser acolhida, vai ter que ter não é atendimento em centro espírita, não é em clínica psiquiátrica. Ao natural, esse processo vai se dar de libertação. Um dia vai se dar, porque o processo natural da individualidade humana é evoluir. E a evolução é em direção à luz, e não à treva. Quando o espírito está com o próprio ovoide, e ele, vamos supor que, desses casos, a gente viu dessa menina aí. Não, vamos pegar aquele caso aí do policial, que estava com ovoides que foram esporadicamente colocados lá, não ficou ninguém em cima, e ele estava alimentando o ovoide pela auto-obsessão dele. Se ele parar para pensar, vamos supor sobre a nossa ótica espírita cristã, que ele parar para pensar, meditar, vai receber a presença de quem? Amigos espirituais dele. Amigos, familiares desencarnados, amigos de outras eras, né, enviados
enviados por terceiros que estão lá numa missão, aquela coisa, vai lá ver a Matilde, porque que ela foi, ligação espiritual lá com o Gregório. Esse espírito vai intuir e vai aproveitar a porta aberta da elevação, e não aquela da derrocada, e vai propor uma mudança de pensamento. Vai ter uma conversa espiritual, vai ter que levar, vai dormimos de noite, aí, em vez de ser sempre, tá cheio lá de horror, não consegue sair, é denso, mas tem lugares lá embaixo, aqui nas circunvizinhas da nossa costa terrestre, que são de atendimento fraterno. E nessa, a gente viu lá os postos avançados, né, das outras obras que a gente já estudou, o acolhimento que existe nessas obras, em nome da luz. Esses ovoides aí vão se enfraquecer com essa mudança de pensamento da vítima. O que vai acontecer com o acolhimento? Não tem o ovoide que está ali, foi colocado por alguém, e esse está tendo ainda um poder, e ele enfraquecido, essas entidades vão retirar esse ovoide e vão levar para incubadoras, que seriam, às vezes, tem descrição, tem algumas obras lá no Abismo, por exemplo, que chegava a ter prateleiras, assim, prateleiras com vários escaninhos, assim, com temperatura adequada, colocados em prateleiras, várias áreas de acolhimento. E aí, ali, esses ovoides levam um tempo, não importa o tempo de cada um, são dezenas de anos, para se recuperar, para ter uma condição intermediária de voltar a reencarnar nessas áreas intermediárias. Vai reencarnar aqui direto. Né? Agora, lógico que depois, com uma determinada condição do perispírito, vai reencarnar aqui e vai retomar seu processo, e os seus amigos espirituais, os espíritos fraternos, vão estar sempre ao alcance deles para ajudar, porque isso é uma engrenagem em nome de Jesus, em nome do Criador, que ela é constante no universo. Né? Então, quanto mais a gente tiver a consciência de que é só servindo que nós vamos crescer espiritualmente, mais nós vamos querer trabalhar, mais nós vamos querer. Eu estava vendo até agora o Inácio, eu estava vendo um negócio do Bacelli, nesse fim de semana, ele dizendo lá no centro espírita dele, lá, disse, hoje de manhã recebi as mensagens do Inácio, até ele escreve o blog dele e tal, e ele disse, meu filho, de Inácio para o Bacelli, o filho, tu sabe que tu está trabalhando pouco? E ele, é mesmo? Estou dando muita atenção para coisas aí mundanas, porque o Bacelli fica lá batendo boca. Eu não tenho Face, mas diz que no Facebook fica lá batendo boca política e coisa, e baixa a vibração. Ele disse, para de perder tempo com essas coisas que são importantes, mas já se sabe o que vai acontecer depois. Perde tempo com outras coisas servindo mais. E aí o Marcelo disse, sabe que eu parei para pensar, mesmo ter essa proximidade que eu tenho com o doutor Inácio, que não ficamos aí mais que alguns dias sem conversar, e eu parei para pensar, realmente tenho feito pouco. Até notei mesmo que ele tem feito menos aí, tem menos livros, os livros são assim mais, vamos fazer mais coisas, e lá também na tarefa dele, que às vezes ele está delegando muito, aquela coisa, está pensando, isso às vezes eu estava contando aqui o drama lá meu de hoje, não é justificativa para parar de trabalhar, não é justificativa para outra coisa, podia estar eu hoje assim, vou ficar na cama, sair lá, são 90 aquele hospital, tomando aquelas coisas lá, adrenalina e tudo. Claro, cansaço e tudo, mas não dá para se entregar. Quer dizer, tudo que o obsessor quer é um cobertorzinho quente e uma penumbra. Fica muito mais fácil para eles. Por quê? Porque a penumbra, a escuridão, faz parte lá do habitat deles, lá embaixo, nas regiões nervosas, que fica mais fácil de agir. E no desdobramento é mais fácil de atuar. Agora, onde tem sol, vai para o sol, um deprimido, um obsidiado, vai para o sol, um com ovoide, vai para um sol, já é um bom caminho, de energias, né? E assim vai, porque não é de graça, aí a gente vai saber sobre a ciência que diz, o sol, vitamina D,
Mas por que a vitamina D? É o que se diz, o que tem na vitamina D, que é a vitalidade, é a vacina, né, das células contra várias doenças degenerativas. E onde é que está a doença degenerativa? Geralmente está associada também a uma dessas situações, como o dos ovoides, ou autoobsessão, ou todas as coisas juntas. Né? E aí vai dizer assim, todos os enfermos de doenças degenerativas têm ovoide? Não, não. Fica mais fácil esse processo de simbiose para quando é colocado ali um consumidor de fluidos. Então, só para ver mais um caso aqui, esse caso do homem, que aí estava lá, que era um funcionário público, e tinha um espírito de boa vontade que estava com ele. E ele conversa, esse espírito, né, feminino ou masculino, ele conversa com o Gúbio e diz assim, nós estamos aqui nesse atendimento. E ele percebeu, esse espírito percebeu que o Gúbio era do alto e que estava ali sutilmente trabalhando para o alto sem ser percebido. E esse espírito percebeu. Eu estou aqui com um caso de um homem que era um rigoroso funcionário público, que era implacável, cobrava muito dessas tarefas e tal, e isso, aquela coisa, o rigor, sabe aquele funcionário público, ou chefe, ou coordenador, que é implacável com os seus subordinados e tal. Não é um caso até parecido com aquele do policial, mas esse atraiu para si a ira de vários que desencarnam e vão atrás, ou muitas vezes acham, olha, eu fui prejudicado na minha vida profissional, foi por aquele, se não fosse aquele ali, eu não teria me dado tão mal assim, ou a coisa teria sido diferente para minha família, para mim, e aí propiciam essas cobranças. E este caso fica impressionante ali, que esses espíritos estavam intuindo os médicos a realizar uma cirurgia desnecessária e que iria provocar o seu desencarne. E esse espírito protetor estava exatamente ali para impedir que isso ocorresse. Quantos casos se falou na Advara? Até não vem em outras obras, a gente vai ver de casos que são levados a cirurgias desnecessárias, ou tão, que são que geram até infecções, que geram complicações, que não precisariam ser executadas, né, realizadas, e geram desencarne. E vários casos desses, vários na prática, assim, de sentir, né? Alguém veio e me disse, eu senti que não era aquela coisa assim intuitiva. Eu me lembro casos comigo, não gosto de falar de coisas pessoais, que fica autobiografia, aquela coisa, mas eu me lembro, foi em 94, 93 e tal, eu estava lá, eu estava estava enfraquecido, eu estava emagrecendo, tendo uma coisa, eu tive um negócio na garganta, né? Uma coisa bem séria que eu não conseguia, era uma amidalite que evoluiu depois para uma infecção de fungo, mas depois que eu fiquei sabendo. E aí tinha no mediastino aqui, nos exames, fiz vários exames, uma tomografia apareceu uma mancha. E uma mancha não é um negócio ali. E o maior cirurgião lá do Conceição, o cara que mais operava, que mais isso, viu os exames, eu me lembro que era uma quinta-feira. Vamos operar terça-feira de manhã, 7 da manhã. Eu disse, o quê? Não, para aí. Cirurgia, vamos tirar isso aqui e tal. E eu já estava fraco, estava aí. Bom, em suma, só para... Eu, naquela época, de forma desesperada, porque eu já era espírita, mas fiquei assim, porque era uma conjunção de coisas negativas. E eu estava ali num atrito também lá profissional, de muita vingança, muita gente que, né, de inveja, aquilo que eu acho que já contei em outras partes, mas esse é só um capítulo. E eu liguei lá para aquele centro espírita do Rio de Janeiro, Tupiara, você já deve ter ouvido falar. Era tudo por carta, não ia dar tempo da minha carta chegar. E eu dei um jeito, caixa postal e tal, pedi mais informação a uma pessoa lá do Rio e tal. Não, eu vou lá e vou ver. Aí descrevi assim, botei assim, eu botei, eu estou desesperadamente, tenho que fazer a cirurgia agora na terça-feira, eu gostaria de ver qual é que é a recomendação.
E aqui nos centros espíritas, na outra casa, eu ainda estava bem no início, estava na fase bem no início, não tinha nenhuma compreensão, não tinha muita leitura, isso é 93, 94. Aí o que aconteceu? O Tupiara, a pessoa foi lá entregar pessoalmente, eles não aceitam, eles mandam até o negócio que vai a carta e recebe, não sei como é que é hoje. E aí veio a resposta, cirurgia, no domingo, tal hora, copo de água, coisa branco e tal, e muita oração. Bom, foi o negócio. Na segunda de manhã, eu acordei pior eu digo assim, pós-operatório, uma dor absurda na garganta, né, mal, e eu disse, bom, fiz, agora seja o que for. E na primeira fase da manhã, era uma ardência na garganta, dor e tal, e aí foi passando assim, 10 da manhã, tudo, não fui trabalhar, não estava trabalhando, estava em casa. E naquele dia eu disse, pô, vai lá e fala com o doutor fulano e espera ele vão adiar. Eu queria fazer mais um exame, se ele se importa. Aí veio a resposta depois. Ele disse que está todo dia, ele opera das quase 7 da manhã até as 14 horas, ele é uma atrás da outra. Opera assim, é o maior cirurgião de lá. E aí eu toquei para sexta-feira, né, o exame. Bom, eu fui fazer, aí fui no Cristo Redentor fazer a tomografia. Não tinha mais nada. Nenhuma mancha. Nenhuma. Aí vai para o médico lá na sexta-feira, que ele já estava de tarde saindo ali, eu fui lá com o laudo e as coisas da tomografia. Ele disse, bruxaria, bruxaria. Mas tudo bem, tu sabe, então nem vamos abrir. Vamos abrir para ver o quê? Tu está enxergando a mesma coisa que o outro e não está? Isso foi um dos casos que eu enfrentei. Eu tive um outro também, anos depois, que foi no intestino, ali no septo. Tem um negócio aí que estava um tumor que também. Aí tem valor, não tem ovoide, não é autoobsessão, tem energia. Tem, existe um mundo, a gente vê tanta coisa que é realizada no mundo espiritual dessa forma, que também quem vai dizer que eu também saio às vezes na imagem uma coisa que nem é, nem existe, mas sai na imagem. Pense do outro lado também. Tem aqui, estava aqui o tumor. Quem sabe ali, como se vê uma foto, que às vezes sai uma imagem na foto que os nossos olhos a gente não vê. Da mesma forma, vai saber com um raio-x, uma tomografia, ressonância, tem alguma coisa ali que se for fazer depois, tá, e aí quem vai dizer que não tem? Está lá no outro lado do espelho, uma das obras do Inácio, que fala daquelas questões das obsessões e do nível de manipular os fluidos materialmente. Eles conseguem agir materialmente com efeitos físicos para atuar obsessivamente. Seja para quem quer amedrontar, então eles vão lá, vão produzir um som, eles podem desligar equipamentos, esses mais digitais aí, conseguem ter um fluido, a força do pensamento, são intermediários do mundo espiritual, tem técnicos, sabem mexer, ligar, para atormentar, para deixar louco, tá? Tudo nesse processo, ainda provocar dores em algumas regiões do corpo, atuar no cérebro, eles estudam profundamente, não esses aí, os executores, mas cientistas das trevas que estudam profundamente o cérebro e sabem, nessas oportunidades que tem aí de desdobramento, de atuar no cérebro para provocar uma manifestação física, seja de dor, seja de estímulo a uma disfunção e que vai gerar, ocasionalmente, uma doença passageira ou, às vezes, persistente, se conforme o caso. Causa, às vezes, até espanto e atormenta, quer dizer, causa até medo para quem ouve sobre isso ou lê sobre isso e diz assim, pô, mas então está perdido o mundo, nós estamos entregues. Não, a saída são todos irmãozinhos nós fazendo a justiça ao seu modo.
Quem são as vítimas? Vítima é quem se distanciou psiquicamente das leis do bem, as leis do amor, as leis do evangelho e assim por diante. Então, esse caso é incrível, né, da cirurgia que é intuído ao médico para fazer uma cirurgia que vai desencarnar, porque está fragilizado. Tudo isso, aqueles casos todos ali relatados, dentro do centro mediúnico, dentro da clínica psiquista. Tudo ali dentro, né, ocorrendo. E isso acontece também em centros espíritas. Isso acontece em centros mediúnicos e diversas fés religiosas, esses aí, seja o que for, Umbanda, Quimbanda e assim por diante. Ah, mas aí o mundo espiritual permite que isso, livre arbítrio. A gente já viu também, tem a nossa porteira espiritual, conforme a corrente aberta, vão passar. E aí tem casos que vão ser tratados de uma forma. Claro que aquele ali, como nós vamos ver aqui o caso, ele convocou, o Saldanha convocou um anão especializado em atuar e conhecia bem esse médium, desse psiquista, para intuí-lo e levar a um desvirtuamento no tratamento da Margarida, que eles iam tentar fazer com que a Margarida recebesse um tratamento para que ela se aliviasse e aí enfraquecesse toda a ação do Saldanha. O que fez o Saldanha? Convocou um técnico, né, um anão, né, para realizar uma tarefa, prometendo a ele boa recompensa e aos seus asseclas, o seu grupo, se ele conseguisse fazer com que a Margarida tivesse o desfecho que teve nesse caso ali, de não conseguir, através dessa consulta, uma melhora, e sim uma piora, né? Porque aí o que faz esse anão? Fala com o psiquista e diz: ah, não, isso aí não é caso. Diz para ela que isso aí não é caso, isso aí é caso para os médicos, psiquiatras e tal, inclusive da saúde mental para levar descargas elétricas, choque elétrico, né? E aí, recomendando isso, recomendando aquilo, dando intuitivamente. O médium, o psiquista, quando ele volta a si, ele estava em processo de desdobramento. A gente viu ali que ele exalava fluidos, né, pelas narinas, pelos ouvidos, e isso acontece, diz o Gúbio, em todas as vezes que nós elevamos o nosso pensamento, tendo por objetivo auxiliar alguém. Quando nós oramos, nós também emitimos esses fluidos. Claro, a quantidade vai ser maior. Aí diz a oração, quanto mais elevada, maior é o vigor da atuação fluídica, que nada mais é do que foi estudado isso por um cientista chamado Franz Mesmer, isso lá no século XVIII, pai do mesmerismo. E ele que foi a grande razão do advento da doutrina espírita, porque o Kardec era um magnetizador estudioso do mesmerismo, do Franz Mesmer, quer dizer, quase um século, 70 anos depois do Mesmer, surge o Kardec, com outros cientistas que também estudavam a magnetização. Então, isso já vinha no mundo, esse poder, que é o poder das pontas, o poder da força do pensamento. Os orientais, os japoneses lá usam isso, aí vai dizer, é a técnica do reiki, isso, aquilo. É o poder do mesmerismo. Isso não significa espiritismo. Agora, se nós usarmos essa técnica das energias com a ferramenta do evangelho, né, de amor, de Jesus, de querer profundamente o bem de alguém de forma desinteressada, não mercantilista, nós estamos praticando um ato espírita, né, espiritismo, né, do Kardec. E nada mais é do que tudo que a gente estuda. Então, o que fez esse anão? Levou o médium a passar para o Gabriel, o marido dela, que, olha, o caso dele, o meu guia aqui está dizendo que o caso dela não é para cá, e sim para procurar um psiquiatra. Então, e ele foi educado, agradeceu, e ela saiu dali cabisbaixa, como se viu o inconsciente dela: oh, vou continuar sofrendo na mão dessa turma. Muito interessante todas essas coisas. Se a gente fosse estudar cada um desses
nesses parágrafos aí tem muita coisa, mas claro que vai se somando a outras coisas que já se estudou, e como fica mais rico tudo que se faz no centro espírita, tudo que se faz através do estudo diuturno, né, de buscar com leitura, com reflexão, e assim por diante. Pessoal, então vamos lá, mais ou menos, está na hora. Alguém quer falar alguma coisa? Podemos encerrar. Ô, Então, Francisco, uma pergunta, mas não muito a ver com isso, mas eu fiquei na aula passada para perguntar. Os nossos mentores são sempre espíritos que vão necessariamente ter tido alguma ligação com a gente de outras vidas, os nossos mentores que nos acompanham na nossa jornada terrena. em geral, sim, não necessariamente, porque pode ser um mentor, que a gente vai chamar de mentor, espírito amigo, amigo de um amigo nosso, né, que está ali numa tarefa. Tu me quebra um galho, eu preciso ajudar e acompanhar, às vezes até numa fase, né? Tu me dá essa assistência para ele? Claro, com muito amor, com muito isso e tal. Aí esse espírito tem uma ligação. Ele pode ter conhecimento nosso. Até lá, 700 anos atrás, eu também estava encarnado com ele. Não tinha muita proximidade, mas acompanhei o caso dele. Tá aí esse espírito, né, que teve uma evolução mais rápida e mais eficaz que a nossa, sabe mais desses pontos de passado, e aí se agregou que é um amigo espiritual dele, lá no mundo espiritual, que vai estar ocupado, ou vai reencarnar, ou está em outras tarefas, e nos acompanha, e aí aparece para nós, se a gente fosse tirar fotografia, hoje, ganhar nosso amigo espiritual. Por isso que eles não botam nome, eles não se identificam. É muito difícil e temerário. Eu vejo aquele caso com o Danilo Alquimim, meu mentor. Não, ela sabe, não conseguiu fazer o filtro de saber. Não era o mentor, né? Os espíritos. Caiu, né? Fraquejou, baixou a vibração em algum momento, por alguma razão, alguma fase, e outro se fez substituir, levando à fascinação dela. Isso pode acontecer em todas as situações, acontecer conosco nos nossos atendimentos, mas quando há oração, meditação, reflexão persistente, assim, tenho orado pouco, está muito ocupado, muito estresse, as coisas que temos que agradecer, as coisas que a gente tem que pedir, e as coisas que a gente tem que dar mais energia. Tem que dar mais energia para isso, tá? Cuidar mais desse ponto profissional, desse ponto da saúde, nessa disciplina, nessa isso, nessa isso. São pontos que sempre a gente vai ter, que temos que dar mais atenção, mais pensamento, mais energia, mais força de vontade. Isso que vai nos aproximando dessa pleiade, desse grupo de espíritos que servem a Jesus, que a nossa referência é Jesus, porque está ali no livro dos Espíritos, é o mais puro que já esteve entre nós. Então ele passa a ser uma referência. Não significa que ele tem que resolver a coisa, mas ele é a referência para toda essa multidão. Ele fala até no texto ali, os bilhões de espíritos que desencarnam estão no mundo espiritual e que a sua grande maioria estão nesse vai e vem, nessa coisa adormecida. Nós não temos mais o direito de projetar o nosso futuro adormecido. Nós temos que começar a pensar, dar um esforcinho para acordar. Né? Tá, pessoal? Vamos levar nosso pensamento e multiplicar, né? Cada um de nós, multiplicar nossa gratidão ao alto, nossa gratidão a Jesus, aos seus mensageiros, aos nossos orientadores, a todos aqueles espíritos que nos intuem, que nos auxiliam, sejam eles quais forem, né, na atividade mais rudimentar que seja, mas que servem de acordo com a sua boa vontade e nos estimulam a seguir nesse caminho de aperfeiçoamento espiritual. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Só aí, então. Valeu.